Por aqui tem mais informação na voz de Wellington Barros. 3 dos maiores críticos à implantação de um código de ética no Supremo Tribunal Federal, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, se recusaram a informar ao jornal O Globo os cachês que receberam por proferir palestras ao longo do ano passado. Os pedidos foram formulados pela equipe da coluna da Malu Gaspar a cada um dos 10 integrantes do Supremo Tribunal Federal via Lei de Acesso à Informação, já que os magistrados costumam ignorar as demandas apresentadas por meio da assessoria de imprensa sobre despesas com viagens e valores recebidos por participações em eventos jurídicos. A divulgação dos cachês recebidos pelos magistrados ao participar de palestras, seminários e fóruns jurídicos no Brasil e no exterior é um dos maiores focos de resistência ao Código de Ética que o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, tenta emplacar na Corte, como resposta aos crescentes desgastes à imagem do Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal. O tema é tabu na Suprema Corte, onde ministros costumam ignorar o princípio da transparência pública, não divulgam suas agendas de compromissos, nem quem recebem em seus gabinetes e se recusam a esclarecer o pagamento de cachês e despesas com hospedagem e viagens em eventos. Em resposta ao pedido formulado via Lei de Acesso à Informação, o gabinete de Alexandre de Moraes respondeu que todas as palestras e eventos acadêmicos em que há participação do ministro podem ser consultados na página do Currículo Lattes. O endereço eletrônico informa que Moraes já participou de 210 eventos dessa natureza desde que passou a integrar o Supremo Tribunal Federal em 2017, mas não esclarece quem bancou as despesas nem o valor do cachê recebido em cada evento. Já o gabinete de Gilmar Mendes enviou resposta de uma linha ao pedido de acesso à informação. Diz: em razão da segurança pessoal e institucional, não divulgamos a agenda do ministro. O gabinete ignorou os questionamentos da coluna do jornal o Globo sobre quem bancou as despesas do ministro com essas palestras. Todos os anos, o instituto ligado a Gilmar Mendes organiza aquele Gilmar Palooza, aquele evento que acontecia em Lisboa e que também aconteceu agora recentemente na Argentina. Reúne empresários, políticos e ministros para uma programação oficial marcada por painéis de discussão. Também não tem informação, pelo menos no ponto de vista da transparência, em relação a esse evento. O gabinete de Dias Toffoli, por sua vez, respondeu que os dados referentes a essas palestras estão disponíveis e podem ser consultados no site do STF. Só que o que a coluna aqui apurou é que o ministro não tem o hábito de divulgar a agenda de compromissos na página da Corte. Então, a pergunta da coluna é: em quais palestras o senhor participou, proferiu e quanto ganhou por ela? Então, ele fala que está lá na agenda, mas a agenda dele não consta nenhuma palestra. Então, essa é a questão da falta de transparência também na Suprema Corte do Brasil. Obrigado, Barroso. Vamos lá. Eu, durante muito tempo, muitos anos, hoje muito menos, eu atuei durante muito tempo e hoje muito menos, como mestre de cerimônias. Apresentei muitos eventos, muitos, e convenções de empresa, e grandes empresas. Viajei o Brasil aí fazendo convenção de empresa. E aí, a gente tinha, dentre os convidados, num determinado momento da convenção, palestrantes. Grandes nomes. Vou citar aqui alguns. Bernardinho, o técnico. Mário Sérgio Cortella, independentemente do que pensa, profissionalmente é indiscutível, né? Clóvis de Barros Filho, o professor Clóvis, filósofo. Citar mais um nome, Paulo Storani. Paulo foi do BOP, né? Palestras assim, maravilhosas. E certamente deixei de citar diversos outros palestrantes que eu assisti ao longo da minha jornada. E me lembro perfeitamente das empresas, né, o setor de marketing, departamento de marketing das empresas, né, conversando comigo ali no bastidor tal. Essa é a palestra mais cara do Brasil, essa aqui não tem nada comparado com relação a cachê no Brasil. Tal. Eu entendo, né, que é igual obra de arte, é difícil avaliar. Tem obra de arte que você fala, puta que bom, 13 milhões de reais. Isso aí vale 10 milhões de reais. Obra de arte é assim. Veja, é um negócio complicado, serve para lavar dinheiro, obra de arte. Como pedra preciosa vai no mesmo caminho.
passe de jogador de futebol. A gente conhece um caminho aí de lavagem de grana. A gente conhece, né? Gado, enfim, tem uma série de caminhos que vão te levando ao negócio que a gente chama lavagem de dinheiro, tá? E por que eu fiz todo esse preâmbulo aqui, essa contextualização? Eu queria entender o seguinte, não é só a questão de agenda, é a questão do valor. É a questão do valor. Porque em algum momento contaram para você que o Lula dava palestras e que cobrava R$250 mil por palestra. Naquele momento, acredite, nós tínhamos, dentre esses mais caros do Brasil, os medalhões dos eventos corporativos, a palestra mais cara, no momento em que Lula aparecia como o palestrante de R$250 mil por 40 minutos, o palestrante mais caro do Brasil cobrava 50 mil. 50 mil. Eu só estou tentando mostrar para você o seguinte, a realidade e como é utilizada essa prática do vamos arrumar um jeitinho para a gente lavar um dinheirinho, né, para a gente esquentar uma graninha. É disso que eu estou falando. O que me preocupa quando o assunto é palestra, obra de arte, gado, leilão de cavalo, a gente já falou aí, né, jogador de futebol, essas coisas vão mostrando para a gente assim, opa, por que um custa 50 e o outro custa 250? Eu não posso dizer que aquele não vale 250. O cara põe o preço, paga quem quer. Agora, quem paga? Qual é o interesse? Quem coloca esse dinheiro? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui, eu não posso dar nome. É que vocês vão matar a charada rapidinho. Tem gente que se apresenta como cantora gospel, e cobra um cachê de R$120 mil por apresentação. R$120 mil por apresentação. Veja, tem algo errado? Não, de repente vale. Não sei, eu não posso pôr preço. É mais ou menos assim, o cara vira para mim, quanto você cobra para ser apresentador do meu evento? X. Eu quero pagar 1.000 X. Vai pro inferno. Esse é o meu preço, eu sei quanto custa. Eu sei o que eu ralei para chegar até aqui. A cantora de gospel pode falar assim, eu sei o quanto cantei para valer R$120 mil e eu vou ficar quieto. Alguém pagou? Pagou. Mas é importante a gente começar a querer entender engenharia financeira disso. Tem uma engenharia financeira por trás. Não divulgar agenda, não divulgar valor, isso me faz crer que faltou com transparência, não pôde me contar, de cara já faltou algo que é essencial, em especial para quem ocupa um posto como esse. Ética. Se não pode me contar o que fez e o quanto ganhou na posição que está, eu acho que a gente já pode questionar onde está a ética. Se é legal, mas certamente é imoral. Bogo. É interessante a inteligência do sistema, né? Como eles trabalham com uma engenharia social, eles vão anestesiando a população até a população chegar num ponto que fala assim, o absurdo é aceitável. Como é que eles trabalham isso? Eles foram lá e prenderam o celular do presidente. Eles impediram o Ramagem de ser o delegado da Polícia Geral da Polícia Federal. Veja, eles vão escalonando, tá? Então proíbe o Ramagem, depois prende o celular do presidente, aí decreta a prisão domiciliar do presidente. Aí eles decretam a tornozeleira eletrônica, aí a prisão domiciliar. Veja, eles vão testando os limites da sociedade. E a sociedade vai, né, como aquela questão do sapo, né, na água fervente, vai acalmando. E eles vão subindo cada vez mais um nível e a população vai aceitando. Até que eles prendem o presidente na Polícia Federal, com ar-condicionado na cabeça dele, fazendo barulho, aquele absurdo. A hora que eles chegam no topo de um processo que é uma farsa, de uma mentira toda, o que nós passamos a lutar, Pitoli? Para o presidente ir para onde? Para Papudinha. Aí vem descendo. Agora da Papudinha, ele ir para casa. Quando, na verdade, deveria estar todo mundo na rua, lutando por democracia, por justiça, pela liberdade desses reféns políticos.
Mas hoje o que nós estamos lutando? E não tem alternativa, não tem jeito. Olha o ponto que chegamos. Por quê? Isso é uma engenharia social, isso é trabalhado, tem método. Essa questão agora, por exemplo, do Código de Ética da Suprema Corte. Preste atenção, brasileiro, o que eles estão fazendo com a gente? Código de Ética, olha o que a imprensa passa. Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, eles são contra o Código de Ética. Código de Ética, o escambau, é cadeia. É cadeia. Mas veja, Toffoli cometeu algum crime, como a Polícia Federal tem suspeita de corrupção passiva? Sim, há uma suspeita de corrupção passiva. Era para ser afastado, estar sendo convocado na CPMI, era para ter pedido de prisão de um servidor público desse. Mas veja, aí vem o Fachin, olha a estrutura, a engenharia que eles fazem. O sistema olha, não são bobos. Eles jogam o Código de Ética. Aí o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes, eles vêm falar, não, nós não aceitamos o Código de Ética. Então a gente passa a lutar não pela cadeia do Toffoli, para aplicação do Código de Ética. E agora, aos poucos, ao contrário do que eu acabei de dizer aqui, que eles vão testando e subindo um degrau, nesse lado agora eles vão descendo um degrau. Então não é mais cadeia para o Toffoli por suspeita de corrupção passiva e por obstrução da investigação criminal. Não, agora é o Código de Ética. Mas agora os 3 ministros jogam, né, dificuldades no Código de Ética e aos poucos eles vão flexibilizando e a sociedade passa a cobrar agora não a prisão do Toffoli, mas a aplicação do Código de Ética. Tem método. Não tem bobo nessa história, não. Daqui para frente começa assim, ó, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, para o bem da nação, para o bem do processo do Brasil. Eles aceitam aqui abrir o quanto ganham nas palestras. Que é óbvio que tem que abrir, não tem nem o que se discutir. Aí eles abrem o valor que eles ganham. Daqui a pouco eles abrem, até que lá no final, a grande conquista nossa vai ser um Código de Ética do Supremo e no final saiu todo mundo livre com os vorcaros roubando, barbaridade novamente. Tem método brasileiro, isso é tudo estudado, isso chama-se engenharia social.